Olá a todos, bem-vindos ao. Bem, vamos falar sobre essa questão das decisões referentes à IA. As decisões, na verdade, foram tomadas na quinta, meio que atrasadas. Eu esperava até ter um complemento, acabou que eles não falaram nada mais daquilo. Mas, sobre o que teve, tem alguns pontos interessantes. Deixar para decidir no futuro próximo, tinha marcado a reunião para definir os limites do uso de IA e deepfakes nas eleições de 2026. A reunião foi adiada, alegando pelo prolongamento da sessão do plenário, mas esse adiamento ocorreu muito mais devido às pressões políticas de bastidores. E vamos falar sobre alguns pontos interessantes que acabaram passando referente a isso aqui. TSE adiou a reunião, que estava prevista para essa quinta-feira, dia 13, para discutir uma possível proibição ampla do uso de deepfakes na campanha eleitoral. Vale falar que estão chamando de questão de ampla por conta que a campanha do Lula mesmo utilizou IA para fazer algumas imagens ligadas ao Lula. Então, também teria se utilizado da questão. E veja bem, sabemos que tem essa questão sobre a imagem de Bolsonaro, mas o Lula também se utilizou de IA. Então, por mais que falem, qual é a questão? Se for de fato apenas uma proibição de uso de IA, a propaganda do Lula que utilizou IA também teria que ser proibida entre todos os avisos. Mas se for só uma proibição simples referente ao Bolsonaro, muda completamente. Eu acho que foi esse o grande problema, porque está tendo não só discussão também sobre o uso de IA, mas sobre a proibição da veiculação de imagem de Bolsonaro de qualquer forma. O encontro havia sido convocado pelo presidente da corte, Cássio Nunes Marques. Os ministros ainda não divulgaram uma nova data para a reunião. A conversa correria após a sessão de julgamentos em plenário e tinha como objetivo debater os limites do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais de 2026. Minha opinião, se apenas tiver um aviso ali falando, a campanha utiliza IA, pronto, tá tranquilo. Se tivesse aviso e não tiver nada de errado, não tem problema. Porque a deepfake é uma técnica que permite alterar um vídeo ou foto com a ajuda de inteligência artificial. Com ele, por exemplo, o rosto da pessoa que está em cena pode ser trocado pela de outra ou aquilo que a pessoa fala pode ser modificado. A explicação deles aqui. Entre os pontos que seriam analisados pelos ministros estava a possibilidade de vetar completamente o uso de deepfakes durante a campanha. Outra hipótese em discussão era restringir a proibição apenas aos casos em que a tecnologia fosse utilizada para enganar eleitores ou prejudicar candidatos, que seria o mais correto. Mas não sabemos que o TSE e também o STF é basicamente um relógio parado. Uma hora ele acerta. Segundo os ministros ouvidos pelo G1, antes do adiamento havia uma tendência de discussão sobre uma vedação mais ampla da ferramenta, como forma de evitar uma multiplicação de ações judiciais envolvendo o uso da tecnologia durante a disputa eleitoral. Pois o que acontece? Se aceitarem a primeira, como nós já vimos que o Lula utilizou em sua campanha, acho que todo mundo viu aí a imagem do Lula que utilizou IA em campanha, que ele aparecia com 5 dedos. Mas, se for essa ampla, vai prejudicar muito o uso de alguns partidos, algumas pessoas, como também vai multiplicar muitas ações judiciais. Praticamente toda campanha vai ter ação judicial falando que, olha, utilizou IA. Também seriam debatidas possíveis punições para infrações às regras, como advertências e multas. O debate ocorre no contexto da ação apresentada pelo PT contra a exibição de um vídeo produzido por inteligência artificial com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale falar que esse vídeo foi um evento de apresentação do PL, não foi em campanha e nem nada disso. Então, só por isso já demonstra que não teve nada de errado. O caso ainda deve ser analisado pelo tribunal. Na ação, o PT afirma que a exibição do vídeo violou as regras eleitorais sobre o uso de conteúdos sintéticos. E, de novo, ainda não estamos no período eleitoral, tá em pré-eleição e tudo mais, então não teria
violado nenhuma regra. Já a defesa da campanha de Bolsonaro sustenta que o público foi informado que se tratava de uma simulação produzida por inteligência artificial e que não houve tentativa de enganar eleitores. Que é aquilo. Se avisar que é e que não tem essa tentativa de enganar, não tem problema nenhum. É a lógica. A resolução do TSE para as eleições de 2026 proíbe o uso de conteúdo sintético em áudio e vídeo para prejudicar ou favorecer candidaturas, quando houver substituição, alteração de imagem, voz por meio digital. Então, tá tendo toda essa treta, esses problemas. Mas qual é o grande problema? Um deles está esse daqui. Ministros do TSE destacam que PL não pode usar Bolsonaro em campanha, seja qual for o resultado sobre o uso de IA. Ou seja, basicamente, alguns ministros do TSE acreditam que seria justo, ou seja, uma grande idiotice, aplicar a pena de proibição de imagem de Bolsonaro. É praticamente a censura prévia liberada. E vale falar que, se nós pesquisarmos as campanhas do Tachad, quando ele foi candidato, tinha mais presença do Lula do que da real vice dele, a Manuela. Tanto que, ó, Haddad é Lula, vice Manuela. Coloca pequenininho. Até teve uma época aqui que o Haddad começou a utilizar as cores do Brasil para retirar dele essa marca do vermelho, aqui também, colocando a bandeira. Mas vale falar que eu acho que eles nunca nem sabiam qual era a bandeira, é só pensar que tanto na posse do Lula não tinha a bandeira do Brasil, procurando uma em especial aqui. Haddad repete estratégia de esconder o PT na campanha, ponto da época de rejeição. Não vou achar, mas aqui passando é interessante porque o que acontece? O Lula não foi proibido de passar a imagem dele, mesmo ele estando preso. Agora, do Bolsonaro, sim. Por conta que, de fato, é uma proibição de imagem. Basicamente, criaram um novo crime no Brasil. De fato, foi a censura prévia. Está aqui falando. Seja qual for o resultado do julgamento do TSE, e acreditamos que será restringir o uso de inteligência artificial na campanha, o PL Flávio Bolsonaro não pode usar o ex-presidente em sua campanha eleitoral, porque há uma proibição legal do Supremo. Perceba bem, qualquer imagem. Fica a dúvida, até mesmo imagens criadas antes, por exemplo, poder utilizar imagens de 2018, poder utilizar imagens de 2022. Então, de fato, isso aqui eu aposto que quem falou isso daqui ou foi o Alexandre de Moraes ou foi o Gilmar Mendes, talvez o Dino, mas a grande aposta foi o Alexandre de Moraes. Deixa eu ver quem foi. Oswaldo Cruz. Pô, Valdo Cruz. Valdo Cruz. Foi o Alexandre de Moraes, com certeza. Com isso, a tendência é que a primeira turma do STF mantenha a situação atual, definir em julgamento com transjulgado de que Bolsonaro não pode fazer campanha eleitoral enquanto estiver cumprindo pena. Além disso, a PGR também defendeu a manutenção da proibição de visitas de Flávio ao pai, por causa da divulgação do vídeo produzido por inteligência artificial. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu manter a proibição de que o ex-presidente Jair Bolsonaro faça manifestações de caráter político-eleitoral, o que acabou acontecendo com o vídeo. De novo, Jair Bolsonaro não fez isso. Afinal de contas, foi um vídeo produzido pela campanha de Flávio e só copiou a voz do Flávio Bolsonaro. E não tinha nada de errado. O ministro TSE indica possível multa por vídeo de Bolsonaro com IA e deve calibrar a decisão para servir de precedente, porque de fato não tem nenhuma decisão sobre o tema e utilizar ali o Flávio basicamente como sendo grande ponto para decidir criar jurisprudência. Por isso talvez tenha algum problema referente. Eu acho que a grande questão que seria demorado é sobre essa questão de qual vai ser o limite utilizado por IA, porque veja bem, uma imagem melhorada por IA, como foi no caso a da campanha recente do Lula, aonde a pessoa ali por engano acabou desenhando, a IA acabou desenhando o Lula com 5 dedos. Utilizar a IA com toda certeza para e a IA acabou deixando passar um pequeno deslize. Isso também seria proibido. Então, vai ter essa questão sobre qual precedente eles vão criar. E para mim, esse ponto de que desde que não seja questão de ataques e tudo mais,
e mesmo assim acho que seria até livre criar, não deve ter nenhuma proibição. O melhor mesmo, a melhor de todas, seria pode usar a IA à vontade, desde que tenha o aviso ao eleitor. Pode ser ali do ladinho uma imagem escrito, ó, utilizamos IA. Essa imagem foi melhorada com IA. Só isso. Já resolveria todos os problemas. E ainda tá tendo essa questão, pois alguns ministros estão defendendo a proibição total do uso de vídeos antigos ou imagens de Jair Bolsonaro na campanha do PL e de seu candidato, o Flávio Bolsonaro. E isso, de certa forma, é uma restrição sem precedente jurídico ou base legal clara. Não tem nada. De fato, é aquilo. O Alexandre de Moraes, passando isso, ele vai estar criando leis sem precisar passar pelo Congresso. É o problema desse ativismo judicial que o STF está criando. Para quem não sabe o que é ativismo judicial, é abuso de autoridade, que é quando o juiz não tem uma lei para julgar do jeito que ele quer, cria a lei do cu dele e julga. Que teve essa pressão aí do Alexandre de Moraes para impor regras mais severas e vai criar muitas incertezas jurídicas em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. E tem alguns ataques nesses casos. Tivemos lá o Alexandre de Moraes criticando a questão de urna eleitoral, criticar a urna, que é livre. A pessoa tem todo o direito de criticar. Talvez ele seja errado e tudo mais, mas ele tem o direito de criticar. A partir do momento que se proíba as críticas, tá ferrado tudo. Ok? Obrigado, era isso. Curta, comentem, compartilhem e até a próxima.